suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, mas bom dia mesmo. Você, telespectador do Opção para a Vida, que amanheceu o dia conosco, ligado conosco, ou que está nos assistindo pela internet. Hoje é quarta-feira, 3 de julho. Os dias estão se passando rapidamente. E hoje estaremos ouvindo um outro orador que esteve pregando pela ocasião do 20º Simpósio da Família, realizado no mês de maio em nossa igreja. Nós só agora estamos exibindo essas mensagens. Dr. Geraldo Verbit, ele é um presbítero da Igreja Evangélica Congregacional em Diamantina, foi um dos oradores, portanto, você deve estar com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus ministrada por esse nosso irmão em Cristo. E eu gostaria também de lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos aqui divulgando amplamente a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Todos devem estar lembrados que o programa Opção para a Vida periodicamente realiza excursões à Terra Santa. E nós, inclusive, já tivemos a oportunidade, o Dr. Geraldo Verbit já viajou conosco e foi uma bênção. Já levamos excursões com pastores, com líderes. Essa excursão mesmo de janeiro, que será realizada na segunda quinzena de janeiro de 2020, o pastor Robson, da Igreja Nova Vida, foi um dos que esteve conosco e ele está formando um grupo também agora para ir em parceria conosco a Israel. Então, para maiores informações, os interessados, não perca a oportunidade, esta viagem está simplesmente imperdível. E se você quiser obter maiores informações, no horário comercial, ligue para o fone 3063-3163, 083-3063-3163, ou você pode ir lá direto no escritório da IT Travel, no Cisne Center, no centro da cidade, por trás da prefeitura. Você vai lá no escritório, fala com o Figueiredo, a Sueli, eles estão lá prontos para lhe passar todas as informações sobre parcelamento, todo o roteiro da viagem. Nesse instante, quero deixá-los com o Dr. Geraldo Verbit, trazendo a primeira parte desta mensagem que foi ministrada sobre a família. Toda glória, toda honra, todo louvor, tributado apenas àquele que é digno de receber a nossa adoração. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmo 139, versículos 14 ao 18. Só esses 5 versículos. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus nesse salmo. Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Seu Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer e te bendizer por esta grande oportunidade de podermos, Senhor, estar junto com a tua igreja, louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome, reconhecendo o teu poder, a tua graça, sabendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber nossa adoração, nosso louvor,
só o Senhor é quem pode responder às nossas orações, só o Senhor é o Deus vivo, só o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Portanto, Senhor, nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Te pedimos neste momento, Senhor, perdão pelas nossas iniquidades, cura para as nossas enfermidades, paz para o nosso coração e bênção para as nossas famílias. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém? Não se exalte nem se deprima com o que eu vou dizer aqui para vocês. Estatisticamente falando, a chance de você existir e eu é zero. Está chocado? Eu vou repetir. Estatisticamente falando, a chance de eu existir e você existir é zero. Vou mostrar para vocês que isso é verdade. O universo, segundo as medidas, ele tem 90 bilhões de anos-luz. Só o que já foi medido. Isso na cabeça humana é impensável. Para você ter uma ideia, em um segundo, a luz percorre 350 mil quilômetros. Em um segundo. Em um ano, já é incontável para a mente da gente. Agora, 92 bilhões de anos-luz, a mente da gente não é capaz de compreender isso. Esse universo tão grande, incalculável à mente humana, impossível do homem entender essas dimensões. A Bíblia diz que o nosso Deus mede esse universo a palmos. A palmos. O que é grande para mim, infinito para você, infinito para mim, Ele mede a palmos, porque Ele é maior do que todas as coisas criadas. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Segundo os cientistas da NASA, eles dizem que se o universo fosse um pouco menor, ele não existiria. Então ele tem que ser esse tamanho mesmo que é. O universo tem catalogado em torno de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. E só foi encontrada a vida na Via Láctea aqui na Terra. Cada galáxia tem em torno de 100 bilhões de estrelas. E uma estrela de quinta grandeza dessas é o Sol. O Sol tem 6 sextilhões de tonelada. Se ele tivesse 5 sextilhões, ele não poderia existir. Se ele tivesse 7 sextilhões de tonelada, ou ele seria muito frio ou muito quente. Ele tinha que ter 6 sextilhões de toneladas. A Terra, dessa galáxia, é o único planeta descoberto que existe vida. Já tentaram encontrar bactéria, fungo, vírus nos outros planetas e não encontraram. E vão continuar procurando sem encontrar. Porque Deus dedicou a vida para a Terra. Amém? Na Terra, nós temos 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies é o ser humano. Se você colocasse isso para chegar ao cálculo da existência humana, a existência humana seria zero. Tem mais. A Terra tem 7 bilhões de pessoas. E um dia seu pai e sua mãe se encontraram, eu não sei como, você não sabe como, mas eles se encontraram dentro desses 7 bilhões de pessoas.
Um pouco mais de 3 bilhões e meio, 4 bilhões de mulheres e um pouco menos de homem, mas é gente demais e eles se encontraram. Seu pai, no dia que fecundou a sua mãe, ele liberou em torno de 400 milhões de espermatozoides. E sua mãe, que tinha 300 mil óvulos, ela ovulou naquele dia e se juntou com o espermatozoide do seu pai naquele dia e formou eu e você, que se não fosse aquele espermatozoide e aquele óvulo, seria seu irmão, não seria você. Por isso que eu estou dizendo que nossa vida aqui na terra é um milagre, só tem uma explicação: Deus é o Criador de todas essas coisas. Sua mãe só ovulava 10% dos dias. Se ela não tivesse ovulado aquele óvulo, você não teria nascido. E sobre a minha vida e a sua vida, durante a gestação nossa, no ventre da nossa mãe, no útero da nossa mãe, nós passamos por milhares de possibilidades de aborto e não fomos abortados. Hoje você está aqui e eu estou aqui. Só tem uma explicação: Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor. A chance de nós estarmos aqui seria 0, mas a chance de estarmos aqui é 100%, porque estava nos planos de Deus me formar e lhe formar. Louvado seja o nome dele para todo sempre. O salmista diz que Deus, ele é justo no julgar e puro no falar. Ninguém que contende com Deus encontra paz. Deus e a Bíblia não se discute, se crê e obedece. Mas eu não concordo, concorde, porque Deus sabe de todas as coisas. Os homens que discordaram de Deus estão em caminhos de perdição, mas quem concorda com Deus, se arrepende e volta, de Deus alcança misericórdia. Deus é puro no falar. Tudo que Deus diz é bom, é justo e é fiel e é verdadeiro, porque Ele pode todas as coisas e Ele é justo e Ele é puro no falar. No Salmo 139, do versículo 14 ao 18, como lemos, o salmista diz no versículo 14: graças te dou, visto que pelo modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. A vida humana, ela é tão assombrosa, a nossa existência, ela é tão assombrosa, que um dos escritores de um livro de embriologia chamado Murray, ele coloca a formação de um feto, de um embrião, aquela bolinha inicial, e ele coloca esse versículo, Salmo 139, versículo 14, no livro médico, livro de embriologia, e ele diz isso: graças te dou pelo modo assombroso e maravilhoso tu me formaste. Um espermatozoide e um óvulo se juntaram, formaram uma célula, um ovo. Desse ovo ele se multiplicou e se transformou em 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. E aí vai. E essa bolinha, essa multiplicação de célula que formou, na verdade, um pequeno embrião ali, ele não tinha forma de nada, a não ser uma forma de bola. E depois
há uma chamada coalescência, ou seja, forma um vacúolo em cima, outro embaixo, e dessa bolinha de células se torna apenas um disco. E desse disco começa a estender uma parte caudal e uma parte cranial. E com 22 dias mais ou menos, você não parece nem eu com gente, mas o coração já começa a bater. E o salmista disse que os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma. Deus viu a mim e a você quando o nosso corpo não tinha nem forma de gente. Deus já via a gente. Tem uma teoria chamada teoria do homúnculo, que foi aceita até 200 anos atrás. E nessa teoria, os cientistas diziam que o ser humano nascia microscópico lá no ventre materno, e ele só fazia crescer dentro do útero até nascer, crescer. Mas a palavra de Deus, escrita pelo salmista Davi, há quase 3.000 anos atrás, derrubava a ciência de 200 anos atrás, que dizia que o homem era uma pequena criatura já todo formado, com olho, com boca, com tudo microscópico, só ia crescendo. O salmista, pelos olhos de Deus, ele mostra nesse salmo que o nosso corpo, ele não tinha nem forma de gente, nem forma de um ser humano, mas Deus já conhecia a mim e conhecia você. Como Deus, ele não tem para Deus passado, nem presente, nem futuro, Deus via a gente sendo formado no ventre da nossa mãe, e via a gente nesta noite aqui, louvando e engrandecendo o nome dele, e reconhecendo que nós dependemos dele para tudo, porque sem mim nada podereis fazer. Tudo que nós conseguimos fazer é por graça, por misericórdia de Deus dispensada a cada um de nós. Depois desses 22 dias começa a formação dos nossos órgãos, coração, os brotos dos olhos, os brotos do pulmão, os brotos que formam os pés e as mãos. E tem uma coisa interessante nesse salmo, que ele diz que os teus olhos me viram, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Vamos raciocinar comigo? A criança é formada dentro do útero da mãe, já não dá para ninguém ver. Claro que hoje com os aparelhos que tem você vê, mas se você não usar aparelho nenhum, você não vê. Depois, quando o osso é formado, ele é formado de uma parte do celoma do corpo do indivíduo, que é chamado de mesoderma. E essa parte, essa estrutura, ela fica dentro de uma camada que reveste. E esse osso é formado desse mesoderma. E a palavra de Deus diz que dentro do útero, dentro do mesoderma, recoberto por pele, Deus já via os meus ossos e os teus ossos sendo formados. E os ossos de Cristo, no ventre de Maria também Deus estava vendo. Apesar de Cristo ser o Deus encarnado, ele como homem, ele se formou igual a gente. E os olhos de Deus estavam o vendo também, naquele momento. Nada se oculta aos olhos de Deus. Se eu subir aos céus, ele está lá. Se eu fizer uma casa debaixo da maior profundidade que estiver, ele está lá. Se eu pegar uma asa e voar para dentro do mar, Deus vai me ver lá. Ninguém se oculta aos olhos de Deus. Minha cunhada chegou um dia para mim
e disse, ela me chama de Geira, disse, Geira, o que é que eu faço? Eu posso fumar, eu aceitei Jesus agora como Salvador, posso fumar? Ela fumava, né? Eu disse, pode. Ela disse, posso mesmo? Posso. Ah, graças a Deus, foi a primeira pessoa que disse que podia fumar, foste tu. Mas eu disse, você pode fumar, agora você vai fumar num lugar que Deus não veja, tá bom? Aí ela caiu naquela e disse, tá bom, foi para casa. Aí ela pegou, acendeu o cigarro no quarto. Aí olhou assim, estava escondido, a porta fechada, mas disse, mas Deus está vendo. Ela foi para a garagem, um canto bem escondido lá. Ela, quando acendeu o cigarro, disse, mas que Deus está vendo. Ah, já sei onde é que Deus não vê. Lá no porão. Quando ela chegou lá no porão e acendeu o cigarro, ela disse, até aqui Deus vê. Apagou o cigarro, nunca mais fumou o cigarro, porque os olhos de Deus vê tudo, em todo lugar, em todo tempo, todas as pessoas, tudo está patente aos olhos dele, nada você pode fazer escondido de Deus, nada, absolutamente nada, nem os seus ossos, quando estava sendo formado no ventre da sua mãe, foi oculto a Deus, Deus estava vendo tudo que acontece comigo, que acontece com você, Deus vê. Ninguém aqui é tão esperto que possa enganar Deus. Ninguém aqui é tão esperto que possa fazer alguma coisa que Deus não veja. Tudo está patente aos olhos daquele que pode todas as coisas. Nada o pega de surpresa. A palavra de Deus diz aqui, versículo 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Meu irmão, minha irmã, os pensamentos de Deus são mais sublimes do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus, ele pensa bem na frente do que a gente. Deus sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Por isso que o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, dirige os meus passos. Vou contar um testemunho rápido aqui. Há 18 anos atrás, eu precisava ir em Recife, pegar 2 declarações em 2 hospitais de Recife, e só tinha um carro lá em casa, e a Alessandra precisava do carro para ir trabalhar. Eu disse, eu vou de ônibus. Eu disse, Deus, tu sabes que 7 horas da noite eu tenho que estar no plantão, e é 7 horas da manhã. Se eu fosse de carro, seria impossível eu encontrar aqueles 2 professores para pegar essas 2 declarações. Mas eu vou de ônibus, e o senhor vai comigo. Se o senhor for comigo, vai dar certo. E eu criei. E eu fui, peguei o ônibus aqui em Campina. O ônibus passava 3 horas e 40 minutos para chegar em Recife. Nesse dia chegou com 3 horas. Me pergunte como, eu não sei. Ele chegou 10 horas, estava na Caxangá. Quando eu cheguei na Caxangá, ele parou na frente do Hospital das Clínicas da Caxangá. Eu desci. Quando eu fui descendo, o meu professor foi saindo na porta. Ele saiu na porta, professor, preciso do documento. Ele disse, volta, fala com a secretária que eu estou saindo. Voltei e falei com a secretária. Ele teve algum problema, ele teve que voltar. Quando ele voltou, é o tempo que a secretária terminou o documento, ele assinou o documento. Quando eu saio do Hospital das Clínicas, eu estou na porta do Hospital das Clínicas para pegar um táxi. Passou uma Kombi, daquelas Kombi que carrega gente. E a pessoa da Kombi disse assim, quem quer ir para o Hospital Português aqui? Eu digo, sou eu. Aí ele disse, pode entrar. Foi, não teve nenhuma parada entre o Hospital das Clínicas e o Hospital Português. Creia quem quiser, eu creio que aconteceu comigo, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu estou falando, pedindo ou imaginando. Cheguei no Hospital Português, quando eu cheguei no Hospital Português, o outro chefe estava lá. A chance de encontrar esses homens nesses lugares é quase zero. Eu encontrei esse homem também lá. Ele fez o documento também. Juntei, voltei para o Hospital das Clínicas, fiz um documento só, que eu precisava encaixar em um só documento, fiz. 3h20 eu estava na parada do ônibus de Recife. Por quê? 3h20, porque não deu tempo de sair antes.
porque 3 horas o ônibus vinha para cá. Quando eu cheguei 3h20, olhei para o relógio e disse, perdi o ônibus das 3 horas. Foi o que aconteceu, o ônibus atrasou. 3h25 eu estava dentro do ônibus. 10 minutos para as 7 da noite eu estava na rodoviária. 7 horas em ponto eu estava no plantão. O colega disse, caiu da cama, chegou tão cedo. Porque Deus, quando vai com você, tudo dá certo. Ele quem governa este mundo, ele não erra. Deus é diferente do homem. O homem você diz, vai, você pode ser que eu vá, pode ser que dê certo. Deus não, Deus diz, vá que eu estou com você. E se Deus estiver comigo, estiver com você, tudo vai dar certo. Que você deleite-se com esta música e até amanhã.